Olá, pessoas! Hoje eu tô aqui para falar um pouco do livro Todo Dia, do David Leviathan. Esse livro conta um pouco da história do A. Isso aí, o nome do personagem é a letra A, só isso. E esse personagem não tem um corpo físico, ele é uma consciência que a cada dia diferente habita um corpo diferente. É como se fosse assim, ele tá me habitando hoje e eu não tenho noção disso, e no dia seguinte eu não vou lembrar disso. Eu vou simplesmente achar que foi um dia normal e todas as decisões que ele tomou, na minha cabeça fui eu que tomei. E no dia seguinte ele vai habitar outro corpo, independente de que se é homem ou mulher, ele só sabe que ele vai habitar o corpo de uma pessoa que tem a idade dele. Porque ele vive a quantidade de anos igualmente como a gente vive. Ele tem 16 anos e ele só habita corpo de pessoas de 16 anos. A partir do momento que ele começa a habitar corpos de pessoas de 17 anos, ele sabe que ele virou 17 anos. Isso desde quando ele era bebê. É assim, então ele nunca teve um corpo físico, ele sempre foi uma consciência que habita o corpo daquela pessoa e vive a vida daquela pessoa por um dia. É muito interessante como ele tem acesso às memórias da pessoa para que ele possa interagir com os pais dessa pessoa, saber como é que ele reage a certas situações, ou então saber quem são os amigos que ele vai falar na escola, esse tipo de coisa. E ele tenta seguir uma regra que ele fez para ele mesmo, de que ele não vai influenciar na vida daquela pessoa. Tem vezes até que tipo, ele não vai pro colégio, ele só fica dentro de casa para não ter nenhum tipo de mudança drástica na vida daquela pessoa, para quando ele deixar a vida daquela pessoa, nada da vida dela mude sem que ela mesma que tenha decidido essa mudança, e sim ele. Mas a gente começa a acompanhar o livro a partir do momento que ele quebra essa regra. Pela primeira vez, ele quebra a regra que ele mesmo fez, de não influenciar na vida de ninguém. E é quando ele está no corpo do Justin, e ele conhece a namorada dele, que é a Rinnamon. Se eu estiver pronunciando alguma coisa errada, porque esses nomes aqui são muito complicados, né? Mas ele conhece a Rinnamon, que é a namorada do Justin, e ele acessa um pouco a memória do Justin e vê que ele não trata muito bem a namorada dele, ele meio que deixa ela de lado, e ele vê que a Rinnamon é realmente apaixonada pelo Justin. E ele tenta, nesse dia que tá habitando o corpo do Justin, dar um alívio para ela, dar amor a ela, dar tudo que ela merece, só que o Justin nunca dá a ela. E ela fica tão feliz por isso e ele fica deslumbrado com ela, mas pra ela é só o namorado dela tomando uma atitude diferente naquele dia. Mas pra ele é uma coisa totalmente diferente. Ele tá se permitindo pela primeira vez se ligar a alguém. E ele quebra as regras, pois no dia seguinte, quando ele tá habitando outro corpo em outro lugar, ele ainda lembra dela. Ele tinha se imposto de que ele não deveria se ligar a ninguém, não deveria influenciar na vida de ninguém. E ele tá no corpo de outra pessoa e ele procura por ela de novo. E ele, nos dias seguintes, continua procurando por ela, mesmo estando em corpos diferentes, em cidades diferentes. Ele faz de tudo para chegar até ela. E é um ponto muito interessante do livro que o David Leviathan usou, é a questão do e-mail. Imagine assim, tipo, qualquer pessoa pode ter e-mail. Mesmo ele não tendo um corpo físico, ele pode no dia seguinte abrir em outro computador, independente do lugar que ele esteja, ele pode abrir um e-mail próprio. Ele não precisa ter um corpo físico para ter um e-mail. E eu achei essa ideia assim muito genial e mind-blowing ao mesmo tempo, porque tipo, você não precisa existir para ter um e-mail, você não precisa existir para estar na internet, você pode ser só um anônimo, você não precisa ter um corpo físico, ele tá no corpo de uma pessoa, aí ele vai para outra cidade, mesmo ele tendo um computador, ele pode usar esse e-mail. E eu achei isso muito interessante. E esse e-mail é a única coisa íntima dele, é a única coisa única dele. E ele usa esse e-mail para se comunicar com a Rinnamon. Ele faz de tudo para tentar se comunicar com ela através do e-mail. Mesmo ele vai com outros corpos encontrar ela, mesmo ela não sabendo, ela acha que são pessoas diferentes, mas na verdade é sempre ele, porque ele está sempre habitando aquele corpo que vai visitar ela e sempre arranja uma situação para estar com ela. E
no resto do tempo ele usa o e-mail para falar com ela, ele pega o e-mail daquela pessoa, então ele usa o próprio e-mail dele. O A, ele troca de corpo a cada fim de dia. Tipo, à meia-noite ele vai trocar de corpo. E uma coisa também que eu achei muito boa nesse livro é como as suas perguntas são respondidas assim. Eu não sei se essa foi uma coisa pessoal, mas pra mim, quando eu me vi uma pergunta assim na cabeça, ela logo era respondida no livro. Por exemplo, eu imaginava, e se ele não dormisse? E se ele simplesmente não dormir? Ele vai mudar de corpo? Ele vai continuar naquele corpo? E essa resposta era me dada logo que eu pensava nisso. Eu não sei se eu estava assim sintonizado com o autor, com o que ele pensou que as pessoas iam pensar assim, será que se ele não dormir tal coisa vai acontecer? Se ele influenciar na vida dessa pessoa, o que acontece com a pessoa no dia seguinte? Ela se lembra disso ou não? E eu senti que todas as perguntas, logo quando eu pensava nelas, elas eram respondidas. Isso é muito interessante. Obviamente, nem todas as perguntas que você tem são respondidas, porque o principal ponto do livro não é a questão assim científica, porque ele habita corpos em dias diferentes, essas coisas. Trata mais assim do lado emocional dele e das pessoas que estão ao redor dele e a influência que ele vai ter nesse mundo. Uma coisa que o personagem principal sente bastante é, por exemplo, às vezes ele tá na vida de uma pessoa e tá acontecendo uma coisa e ele simplesmente não vai vivenciar o dia seguinte. É como se você começasse a ler um livro e você simplesmente tivesse que parar no meio desse livro. Você no dia seguinte não vai poder mais ler esse livro. Ou então você está assistindo uma série, você parou em um ponto que você ficou muito curioso e simplesmente você não vai ver isso. Você vai ficar com aquela curiosidade assim para sempre. E esse livro meio que passa isso, já que tipo ele vive uma vida e logo quando algo vai acontecer, no dia seguinte uma decisão vai ser tomada, ele não vai ver aquilo, porque ele não vai estar lá, ele não vai estar habitando esse corpo mais. E tipo, o leitor se sente muito assim, porque às vezes tá uma história muito interessante, a vida daquela pessoa que ele está habitando é muito interessante, os conflitos que tem na família dela, ou algo assim. E simplesmente o próximo capítulo é a vida de uma nova pessoa. Você não vai saber o que aconteceu na vida daquela pessoa. Às vezes ele tá na cidade de pessoas. Tipo, ele tá em uma cidade que ele já habitou o corpo de outra pessoa. Aí às vezes ele vê essa pessoa ao longe, não sei o que, alguma coisa assim. Mas ele não sabe o que aconteceu, os eventos que ele deixou e daí em diante aconteceram. Então é muito interessante essa curiosidade que o David deixou assim pra quando você se identifica muito com a vida de alguém e você tem que ser tirado daquilo, ele te faz sentir como personagem principal daquela falta de uma história, de uma presença. Todas as histórias que ele tem são da vida de outras pessoas. Então ele não tem uma história, ele não pode ter um dia seguinte. E é tudo isso que ele queria, só um dia seguinte. A leitura é muito fluida, porque os capítulos são bem pequenos e bem distribuídos, assim, a diagramação deles é bem fluida, assim, faz com que a leitura seja bem fluida. E eu gostei bastante porque, além de tudo, ele, em certos livros, às vezes pula 3 dias ou esses dias não tem influência, mas para o A, cada dia tem uma influência. Cada dia tem um ensinamento novo para ele. Então aqui nesse livro, mesmo que às vezes o dia só ocupe uma página e mesmo que às vezes ele decida que aquele corpo não quer ir para o colégio, ele decida que ele só quer ficar na cama, não quer influenciar na vida daquela pessoa, todos os dias tem uma história. E é justamente o nome do livro, Todo Dia. Então a gente acompanha aqui todo dia do Ei. Então eu achei essa história muito interessante, é muito tocante em certos pontos. Os corpos que ele habita, certas vezes, tem histórias muito tocantes, histórias, por exemplo, de pessoas obesas, como ela se sente, o peso do corpo. Às vezes ele tem uma vez aqui que ele habita o corpo de uma pessoa com depressão e mostra todo o lado assim de que a depressão não é só uma coisa psicológica, que seu corpo te traz limitações para viver aquela vida assim que parece que nada há sentido.
E é muito bom esse livro, eu recomendo bastante para qualquer pessoa que quiser ler. Ele traz muitas questões em relação a racismo, a homofobia, a, a preconceitos em geral, a forma com que na nossa consciência todos somos iguais. E parece uma coisa assim meio clichê, mas o David Leviathan tratou aqui de uma forma muito interessante, muito dinâmica, e eu recomendo bastante esse livro. Então esse livro vai levar 15 dedinhos! É isso aí, 15 dedinhos levantados, equivalente a 5 estrelas. Porque esse livro aqui é muito bom e com certeza é um dos melhores livros que eu já li nos últimos tempos. E se você gostou, eu espero que você tenha gostado, espero que procure esse livro agora. Dá um curtir aí, adicione seus favoritos, comenta o que você quiser e que a sorte esteja sempre a seu favor.